Aqui a gente tem a representação do projeto que foi desenvolvido, onde temos o que representaria um elevador do lado esquerdo e um outro elevador do lado direito. Temos também os botões de chamada interna para o elevador do lado esquerdo, os botões de chamada interna para o elevador do lado direito e os botões de chamada externa, que são únicos para ambos os elevadores. Aqui a gente vai ter a demonstração do funcionamento do circuito. Como no caso, a gente vai fazer uma chamada externa para o terceiro andar e aqui o elevador direito vai ter uma chamada interna para o segundo andar. Podemos ver o elevador direito atendendo esse chamado do segundo andar e o elevador do lado esquerdo atendendo do terceiro andar. No entanto, uma vez que o elevador do lado esquerdo já atendeu esse chamado do terceiro andar, o do lado direito simplesmente é removido, fazendo com que ele continue o seu ciclo normalmente. Da mesma forma, com as chamadas externas e internas, o elevador vai seguindo as suas prioridades, fazendo com que apenas um dos elevadores ou o elevador mais próximo atenda o chamado externo e o chamado interno tenha toda uma sequência, dando preferência sobre subida ou descida dos elevadores. Aqui nós temos a representação completa do circuito, né? Onde estão sendo mostrados os fios, os componentes. Aqui, por exemplo, a gente tem o clock e aqui também são circuitos que controlam o elevador, no caso. Depois vai ser mostrado melhor adiante. O que tinha sido feito na visualização anterior, na verdade, foi ocultar esses fios, esses componentes, para uma melhor visualização, que é uma opção que o software do Panda permite a gente realizar. Como havia sido dito, agora a gente vai abrir aqui os circuitos que estão incluídos nesse principal. Aqui a gente tem o circuito que seria do controle do elevador. No caso, isso aqui é uma box, que é uma ferramenta que permite que você elabore um circuito e depois inclua ele num outro. Aqui a gente vai abrir ele. Aqui ele pega e informa, né, se deseja carregar esse arquivo. E você consegue abrir o arquivo que foi solicitado. A gente vai dar um zoom out no arquivo que foi aberto, para ter uma visão geral. Aqui mostrando os botões que vão ser utilizados nos chamados no outro arquivo que foi demonstrado. Aqui a gente pode ver que também tem outras boxes dentro desse arquivo, ou seja, são arquivos dentro, são circuitos dentro de outros circuitos. E aqui a gente tem divisores de frequência, comparadores para ver se o elevador está no mesmo andar que o que foi solicitado, verificar se essa solicitação é para o elevador subir ou descer. E aqui também a gente tem um circuito que determina as prioridades, ou seja, qual que vai ser atendido primeiro, se já está subindo, continuar subindo, se está descendo, continuar descendo. Agora aqui nesse arquivo que já foi aberto do elevador, como já tinha sido mostrado, né? Aqui todas as condições dele. A gente também vai ver alguns outros pontos que são interessantes, como por exemplo esse circuito aqui, que é o que dá prioridade. Então a gente vai abrir ele da mesma forma que foi aberto que era do elevador. A gente tem aqui, abre ele, dá novamente um zoom out para a gente poder dar uma visualizada. E aqui são todas as condições, né? A gente tem cada um dessas entradas representando os andares dos chamados, o andar atual do elevador e também a condição da prioridade de subida ou descida, ou seja, o elevador subindo, descendo, continuar descendo, para ser o mais conveniente possível e atender da melhor forma possível os chamados. Aqui no arquivo anterior, que eu já havia mostrado, a gente tinha mostrado esse primeiro elevador, que seria, no caso, o elevador da esquerda. Aqui a gente também tem uma condição semelhante no elevador da direita, abrindo aqui, dando um zoom out novamente.
as mesmas condições das prioridades. A única coisa que diferencia, se for, deve ter percebido de um circuito para o outro, é que não tem a parte do chamado externo, que também que é controlado e já está no outro circuito, não havendo necessidade dessa redundância. Aqui dando um zoom in, mostrando também novamente que a gente tem os circuitos aqui que foram inseridos neste. Outro interessante também de se mostrar é o circuito que ele conta o tempo no qual o elevador vai permanecer naquele andar. Seria um tempo tipo, de porta aberta, da entrada e saída dos passageiros. Aqui dando um zoom out novamente. Aqui a gente tem um outro clock aqui. E aqui a gente tem um circuito do nosso contador. E esse aqui é um circuito no qual esse botão que define se ele vai ser um incrementador ou um decrementador, que seria o caso para simular a subida e a descida do próprio elevador. Bem, voltando para o circuito que havia sido mostrado anteriormente, bem, em resumo é isso. A gente tem um circuito aqui do elevador, onde a gente tem um incrementador e decrementador que vai fazer essa simulação da subida e descida dos andares. Temos circuitos de comparação para verificar se o elevador está no mesmo andar ou se não está. E isso tudo o software nos permite colocar nesse circuito compactado aqui no caso, onde a gente tem todas as saídas que foram habilitadas no circuito que é representado por essa caixa, e aqui as entradas. E utilizando esse software, a gente foi capaz de desenvolver dessa forma o nosso elevador, com todas as funções. Aqui no caso, ele funcionando, só que sem um foco no aspecto visual, com todos os componentes e os fios sendo apresentados. Bem, em resumo, o circuito é este. Espero que tenha sido do gosto de todos e muito obrigado pela atenção.